Agora é hora da política, já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. Hoje, mais uma vez, ele fala das fake news e a operação que está acontecendo no contexto nacional para investigar quem está por trás das notícias falsas. Prisco, boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O ambiente anda muito carregado no Brasil. Ontem, depois da declaração de Jair Bolsonaro, que tinha chegado ao limite do suportável, que não ia aceitar mais as investidas do Supremo em relação às fake news, aliás, mandados de busca e apreensão em número de 29, realizados na quarta pela manhã, inclusive, aqui em Santa Catarina. Depois disso, Brasília ferveu. Tivemos o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, conversando com Jair Bolsonaro, depois com o presidente interino do Supremo, Luiz Fux, mas o encontro entre os três poderes não ocorreu. Não houve distensionamento. Essa que é a grande verdade. De um lado, temos um presidente da República, boca rota, que fala demais e, às vezes, coisas que não deveria, mas, por outro lado, temos um Supremo que está avançando sobre todos os limites aceitáveis. Vale lembrar o tratamento dispensado por esse mesmo Supremo aos antigos governos, aos ex-presidentes. Nunca foi tão fervoroso na sua atuação, sem falar naquilo que está sendo questionado de maneira geral, em que o Supremo não apenas está julgando, está executando, está legislando, está investigando, está denunciando, está fazendo tudo, né? Se não, vejamos, com relação ao presidente Bolsonaro, vetou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Depois, tornou público o encontro, a reunião, tornou pública a reunião reservada, fechada, do Ministério, quando, na verdade, o ministro Celso de Mello poderia liberar apenas os trechos relacionados à questão da interferência do Palácio do Planalto na Polícia Federal. Não, liberou geral. Depois, encaminhou ao Procurador-Geral da República, o mesmo Celso Mello, uma manifestação favorável à entrega do celular de Jair Bolsonaro. Quando que o Supremo pediu o celular, por exemplo, do presidiário Lula da Silva ou da sucessora que foi cassada, Dilma Rousseff? Nunca. Pois muito bem, tivemos essa operação de quarta-feira, que está também gerando muito calor, e agora, vejam bem, pela divulgação de uma reunião fechada do Ministério, chegou ao conhecimento público uma declaração do ministro da Educação de que deveriam, abre aspas, prender esses vagabundos, esses safados todos, não sei exatamente qual dos dois adjetivos foi utilizado, não me lembro, pelo ministro da Educação. Mas foi numa reunião fechada. E quem decidiu abri-la? O próprio Celso de Mello. Agora, Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito dentro do Supremo, mandou 27 perguntas. Vai ter que prestar depoimento. O ministro da Justiça pediu para que ele não dê declarações, que ele seja liberado desse depoimento, até porque ele falou numa reunião fechada. E isso está criando uma situação em que o governo está pendendo para fazer com que o ministro não preste esse depoimento. E aí, já há a ameaça do Supremo de mandar prendê-lo. Vejam só. Mas quem prende é a Polícia Federal. Ela vai atender ao Supremo ou ao presidente da República? Eis a questão. De modo que a situação é muito delicada, muito tensionada, né? Nós temos o presidente da República com um bom amparo popular, e tem também ao seu lado as Forças Armadas, do outro o Supremo, meio isolado, até porque hoje é a instituição mais rejeitada na opinião pública. Um ser político é o presidente da Câmara, que deixará de ser em fevereiro do ano que vem, Rodrigo Maia. Figura, pessoa física, pessoa jurídica, Supremo. Não resta a menor dúvida.
Então vamos aguardar, porque o Legislativo acaba entrando aí, principalmente o presidente do Congresso, como alguém para tentar restabelecer o diálogo e impedir que a crise institucional instalada caminhe para uma ruptura, o que seria preocupante. A população volta às ruas nesse final de semana. Já tem também uma grande mobilização para a semana que vem. E agora chega a informação. Por que toda essa mobilização do Supremo em relação a fake news? Sim, a ideia é abrir a porta, a ideia é abrir o caminho para a cassação de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Se ocorrer ainda esse ano, nova eleição. Se for no ano que vem, o Congresso indiretamente elege um novo presidente. Isso nunca ocorreu na história do Brasil, dentro da Justiça Eleitoral. E para encerrar, meu caro Fernando, foi quebrado também o sigilo fiscal e bancário de empresários muito ligados ao presidente da República, como o catarinense Luciano Hang, do Grupo Avan. Eles imaginam, e essa quebra é desde 2018, considerando a campanha eleitoral. Por que nunca fizeram também um movimento nesse contexto da justiça eleitoral em relação aos ex-presidentes, que também foram acusados à época de suas eleições, inclusive Fernando Henrique Cardoso, além de Lula e Dilma, de abuso do poder econômico? Então está tudo muito conturbado. Acho que o presidente tem que baixar a guarda em suas declarações e o Supremo tem que botar a mão na consciência, porque está pisando de forma muito acelerada no acelerador da situação nacional. E isso pode, sim, descambar, para usar uma expressão bem popular, até mesmo para uma guerra civil. É Legal, bom que todos tenham juízo e pensem primeiro no Brasil e não nas suas questiúnculas, meu caro Fernando.